Será que já estou online? Oi, Maurício. Oi, Henrique. Boa noite, gente. E meninas que lavam o cabelo e vão pro evento com o cabelo molhado, me adicionem, porque essa sou eu. Hoje a gente vai ter uma live bem legal. A gente vai falar um pouco sobre educação, sobre Enem. Oi! E a gente vai trazer uma convidada especial aqui. É uma convidada bem legal. Ando conversando com ela por essa semana. E acho que ela vai agregar muito para o nosso papo, porque eu tenho uma visão, mas eu, como a gente falou, né, eu parto de um lugar que não é o de todo mundo. Oi, Má, beijo. E eu vou ver aqui se ela já entrou, vamos ver. Esperando ela se conectar conosco. Galera, se acontecer algum problema técnico, vocês já sabem, né? A gente tá fazendo aquela vaquinha sempre pra pagar a nossa internet. E aí, Lu? Vão conversando aí comigo pra eu não me sentir sozinha. É muito estranho falar com o celular, gente. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo certo na vida de vocês? Tudo brilhando? Zero corona? Tudo bem que, né, nas situações. Oi, Fabinho. Aê, ela entrou. Vou chamar ela aqui. Vamos esperar ela dar nosso convite. Luísa vai entrar conosco. Ela vai se apresentar melhor, claro. Estou esperando apenas tudo dar certo. Torçam por mim. Porque, né, o Insta adora me boicotar. Opa, vocês estão me vendo, não, né? Não tô te vendo, Lu, mas estou te ouvindo. Gostaria muito de te ver. Ué, tá indo aqui. Eita, nós. Quer que eu te coloque de novo na chamada? Pode ser, deixa eu sair aqui. Beleza. Problemas técnicos, né, galera? O EAD. O EAD não dá pausas para ninguém. Vamos lá, vamos tentar chamar a Luísa de novo. Torçam os dedos. Inclusive, hoje não estou usando meu sombreiro. Aê! Tô Tá me te vendo? vendo. Tô te vendo. Tá, Tá um pouco travado, mas eu tô te vendo. tá, mas eu não consigo te ver, me ver, na verdade. Eu acho que tá carregando. Dá um 2 aí que acho que dá certo. Tá bom. Lu, a gente tá te ouvindo. É, Falta você se apresentar, porque eu não falei nada sobre você, só falei seu nome. Então, se apresente enquanto a gente tenta torcer pra internet nos favorecer aqui. Tá bom. Eu me chamo Luísa de Virgem, eu tenho 15 anos, faço parte da juventude, do coletivo do MTST, da juventude do MTST. E tô na luta aí desde 2018. Conheci o movimento pela minha ocupação, Marielle Franco, que é aqui no Grajaú mesmo. E desde então a gente vem na luta aí, combatendo a discriminação, combatendo a falta de moradia e reivindicando os nossos direitos. Fantástico, Lu. E aí a gente vai um pouco para duas realidades, né? Porque eu conheço o movimento do MTST, conheço também o movimento da Marielle Franco, mas assim, eu apoio pela internet, pelo que eu consigo, mas eu nunca consegui me inteirar direitinho. Fala um pouco mais sobre como é que você tão novinha entrou, né? Porque você tem 15 anos, como você mesma disse. Acho que você é a É. convidada mais nova que a gente tem aqui. Sinta-se honrada. Conta um pouquinho pra gente como é ter a sua idade e já tá nesse palanque mesmo, né?
Tá, vamos lá. Acho que, como todas as pessoas, a gente enfrenta desafios no nosso dia a dia, né? Isso é normal. Só que quando você tem 15 anos e você está num movimento socialista que luta por moradia, as pessoas acham isso impressionante, elas querem saber mais, elas ficam encantadas com uma Uhum. pessoa tão jovem num movimento que não é muito velho também, o movimento tem 20 anos, mas que está sempre nos jornais como se fosse a pior coisa do mundo. Uhum. E nesses tempos agora, depois que assim, a gente sempre veio lutando, quebrando esses tabus de que o movimento não invade a terra de ninguém, de que não, a gente não vai invadir a sua casa com você lá dentro, não Uhum. é assim. Porque já teve muito de Bolsonaro chegar em mim e falar assim: ah, você faz parte de um movimento que invade. Eu fiquei quieta. Aí ele pegou e falou assim: então eu posso invadir a sua casa, mas deixar você lá dentro. Eu falei assim: meu querido, não é desse jeito. A gente não invade, a gente ocupa. Ocupa uma terra Exato. para reivindicação. É Uhum. isso. Porque o que acontece? O governo, ele é assim. Antigamente, tinha as terras e essas terras elas eram muito grandes e o proprietário da terra, acho que nem com 100 anos ele conseguiria pagar aquela terra enorme, gigantesca. Uhum. Então acontecia a famosa grilagem. Eles pegam um documento novo, colocam numa gaveta cheia de grilos e os grilos vão comendo, vão deixando aquele papel velho. Eles chegam lá no governo, no estado e falam: ó, oh, esse terreno é meu e eu posso provar porque eu tenho esse documento e o documento com aparência de velho. O governo também não quer saber muito, né? Eles falam: ah, É. tá bom, carimba lá e já era. E é isso. E a gente está aqui para lutar contra isso, quebrar esses tabus. Então, na escola também chega a ser um pouquinho difícil, porque até você explicar como você entrou no movimento, por quê, as pessoas olham meio de ladinho assim, até Uhum. pegar confiança no que você está falando é difícil. E Mas é aí isso. você falou de escola, eu venho de uma rede particular, né? E só de eu falar sobre a minha opinião sobre as coisas, sobre o meu lado mais político da coisa, que eu sou de esquerda e eu falo, as pessoas já me olhavam estranho, já ficavam tipo, nossa, ai, comunistinha. E assim, muito obrigada, assim. É, Comunistinha. Nossa. é, e aproveitando que a gente entrou nesse assunto de escola, como é que tá o seu ensino? Onde você está estudando? E qual é a sua perspectiva para o Enem, né? Esse ano. Não só esse ano, mas daqui a alguns anos aí. Sim. Gente, só uma perguntinha. Vocês estão ouvindo algum barulho? Bem de leve, assim. Nada. Bem de leve, né? É porque do lado aqui tá tendo uma festa, então esse barulho é da casa, tá? Eu não consigo parar os vizinhos. Tá tranquilo, Lu, de verdade. Tá, vamos lá. Eu sou de uma rede pública, eu estudo numa escola estadual, que é o Roberto Mange, ele fica no Mirna. E agora com o ensino à distância, o EAD, a gente está tendo algumas dificuldades. Por quê? Porque com o programa que a gente tem do CMSP, que é o programa que a gente entra lá e os professores começam a explicar, aí tem professor que fala sobre matemática, cada dia são 3 aulas, mas cada dia vem uma aula diferente. E é difícil, porque eles falam uma linguagem que a gente não está acostumado. Uhum. Você me entende? E o ser humano, ele, por mais que tenha o professor ali, a aula presencial é muito importante, por mais que tenha o professor ali explicando tudo mais, a gente também é movido de aprender com o outro. Porque, vamos lá, o professor não conseguiu me explicar, mas sempre vai ter aquela aluna que entende o que o professor fala, e eu Uhum. entendo o que aquela aluna fala. Então, vai nisso, entendeu? A gente vai se perguntando, vai interagindo um ali com o outro e consegue fazer a lição. E agora com esse programa fica difícil. Eu tô tendo dificuldade porque os professores falam uns assuntos muito diferentes. Aí, às vezes, passa conteúdo repetido, coisas que a gente já tinha visto há 3 dias atrás, aí passa de novo, e a gente não sabe por que eles estão repassando. A gente não sabe se é defeito deles, lá
no programa deles, ou se é pra gente ficar, sabe, treinando aquilo. E todos têm acesso, Lu? Como é que é essa questão? É aí que tá a questão do acesso. Nem todo celular é compatível com esse programa. O meu celular, ele aguenta, mas eu tenho colegas na minha sala, inclusive, eu falo isso com basicamente todo mundo que eu converso, que dois alunos não têm celular. Aí o que a gente faz com esses alunos que não têm celular? Como fica? Porque o governo fala, o Ministério da Educação fala que, o Dória, por exemplo, ele fala que a educação é para todos. Será que é para todos? Tá, tá todo mundo conseguindo ter o acesso à educação? Não é isso. Tem celular que não aguenta. Aí você fala assim, pô, Luísa, manda eles ver pelo computador. Meu querido, você tem que entender uma coisa. Tem. Mano, os caras nunca pisou numa favela. Nos barraquinhos de madeirite, o bagulho é pesado. Então você olha para uma família, você vê a condição que aquela família tá, por mais que tenha o irmão que trabalha e a mãe que trabalha, eles não estão preocupados em comprar computador. Eles estão preocupados em botar a comida na mesa e garantir o sustento das outras pessoas que estão ali dentro. Porque uma família normal, se você for olhar para ver assim, é sempre dois meninos, é sempre três, é sempre um monte de criança e geralmente é uma ou duas pessoas que trabalham dentro da casa. Então tem várias questões. Então eles não estão preocupados em falar, poxa, eu estou preocupado em colocar um computador aqui dentro. Não, eles não estão. Aí do nada vem essa pandemia, vem esse Covid e muda tudo da água para o vinho. Piora, né, Aí as coisas. piora tudo, aí pega pesado, aí ninguém sabe o que faz. Aí também tem a questão do, para quem trabalha na prefeitura, não sei se vocês viram que abaixou, agora a prefeitura está pagando 30% para todo Sim, mundo. sim. Então tá bem complicado. E antes disso tudo, a gente já tinha aquela famosa frase que só não estuda quem não quer, né? É uma frase pautada numa meritocracia que as pessoas ainda acreditam que existe. Porque eu tive muitos privilégios desde pequena. Eu cresci em um bairro ok, sempre tive conexão com a internet quando eu precisei, sempre estudei em escolas privadas. Então nunca me Uhum. faltou nada. Mas é muito surreal eu falar que porque nunca faltou nada para mim, não vai faltar nada para outras pessoas. Enquanto a nossa, o nosso país é pautado numa desigualdade social latente, né? E as Uhum. pessoas não têm acesso. Eu fico pensando naqueles documentários que a gente assiste do pessoal que tem que atravessar rio e pegar ônibus para ir para escola, sabe? É pesado. Se esse pessoal já tem que fazer tudo isso para ir para a escola, imagina para ter uma conexão boa com a internet, né? Nem E fala. assim, até pra gente, acho que para todo mundo tá sendo uma coisa nova. Ninguém esperava que a gente fosse precisar usar o EAD, né? Tanto que EAD É. sempre foi meio que mítico, assim, para as pessoas. E é algo bem, assim, mal estruturado, porque ninguém estava preparado. É algo que ainda traz muita defasagem. Eu estudo na USP agora e eu estava conversando com o pessoal e a gente estava discutindo uma data de entrega de uma prova para o professor e pediram para adiar porque não dá, o pessoal está atrasado porque não está recebendo as coisas, não está recebendo conteúdo e a gente não tem esse controle mesmo. Uhum. E quando você ouve essa coisa de ah, é... Ai, me dá até raiva. É, só não estuda quem não quer. Qual é a sua resposta para esse tipo de pessoa? Só não estuda quem não quer. Meu Deus do céu. Chega o sangue, corre quente, né? Esse negócio de só estuda quem não quer não é verdade, né? A gente sabe como é a realidade, a gente sabe. Pegar um exemplo claro, pega o Paraisópolis ali. Paraisópolis. De um lado do muro você vê a elite e de outro lado do muro você vê a favela. Você vê o pessoal ali que necessita,
você vê crianças de 15, 16 anos que engravidam muito cedo, tem todas essas questões. E você vê um outro pessoal que já é ensinado a viver diferente. Eles não têm a mesma visão que eu tenho de pensar. É contraditório. Então, quando você vira para uma pessoa de classe média alta e fala assim, qual é a sua visão sobre a escola? Ele vai falar assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ele vai entrar num mundo de fantasia ali encantador. Quando você vira para um periférico, por exemplo, ele vai falar assim, poxa, eu não sei o que eu quero ser. Ele não tem aquele gosto de estudar. Por quê? Porque ele entra na escola, a maioria das vezes que ele entra na escola, ou é para comer, ou é para ver os amigos. É raro você encontrar uma pessoa que mora na periferia que pense diferente. Não estou generalizando. Tem sim pessoas que querem estudar, que querem chegar ali num patamar alto, querem, sabe, conquistar um diploma. Mas nem todo mundo. Desculpa, gente. Tranquilo, Lu, de verdade. Nem todo mundo tem as mesmas condições. Porque, os pais conseguem, alguns pais conseguem algumas coisas a mais, outros pais não conseguem. Por exemplo, a minha mãe, agora a gente está melhorando, a família deu um up aí, mas até alguns anos atrás a gente morava numa invasão, era um barraquinho de madeirite, e a minha mãe trabalhava, minha irmã e minha mãe acordava 4:30 da manhã, e as duas trabalhar num aeroporto, não lembro qual que era, e voltava muito tarde. Então, tem todas essas questões. Aí quando você fala pra mim assim, só não estuda quem não quer. Poxa, você olha a realidade da favela ali, mano, é totalmente diferente. A gente não tem a mesma vivência que as outras crianças, é diferente. As pessoas, a maioria dos alunos, eles não estão na escola para ter um futuro. A maioria deles estão ali ou para comer ou para ver os amigos, como eu já tinha dito. Então é muito diferente. A gente tem que pensar em alguma coisa que, sabe, traga a vontade deles de estudar, de querer ir para frente. Sim. Porque tem alunos que têm depressão, aí não falam. E geralmente são os que mais riem. Tem Sim. alunos que têm autoestima baixíssima. Então é complicado. Não dá para generalizar, mas é complicadíssimo. A situação do pessoal que mora na favela é muito complicada e muito diferente da situação de quem mora, sabe, quem é classe média alta, quem é da elite. Ainda a gente tem o sistema de vestibular, né, que é algo atrasadíssimo, ao meu ver, mas a gente tem o Enem também como uma saída para tentar alcançar um número maior de pessoas, porque o Enem, para quem não sabe, não serve só para você entrar numa faculdade, o Enem também serve para você ter o seu diploma de conclusão de ensino médio. Então, muitas pessoas fazem não para entrar em faculdade nenhuma, mas para ter o diploma. E aí, a gente tem essa situação atual, que até o Rogério perguntou aqui pra gente o que a gente acha da estrutura do Enem atual. E qual é o papel do Enem pra gente, né? Não pra gente, pra toda a sociedade, né? Qual é o papel social que o Enem tem para controlar essa questão da educação? Você pode repetir de novo? Travou aqui. Ah, claro. Você chegou a ouvir a pergunta do Rogério? Não, porque tá travando muito. Ah, ok. Mas se Eu vou conseguir repetir. repetir agora, tá de boa. Então, a gente está falando que o Enem surge aí como uma tentativa de amparar as pessoas, né? Entre aspas. E aí estão perguntando pra gente o que a gente acha dessa nova estrutura do Enem. E também falar um pouco sobre o papel social do Enem, como ele pode ajudar nessa questão da desigualdade e porque as pessoas não entendem que é tão importante todos terem acesso a isso e afins. Deu para escutar certinho? Agora eu entendi. Ah, beleza. Tá, vamos começar desde o começo. Gente, se eu fosse usar cada pergunta aqui, eu fosse usar uma resposta de vivências que já aconteceu comigo, ia ser grande. Mas eu vou pegar uma pequena
tem uma menina na minha sala, eu não vou pôr o nome dela aqui, porque eu acho que ela tá assistindo. Ela é da minha sala e um dia eu perguntei pra ela assim, o que você quer ser? Ela falou assim, eu quero ser advogada. Eu falei, nossa, bacana. Aí a gente conversando, conversa vai, conversa vem, eu perguntei que faculdade ela quer fazer. Eu tava esperando muito que ela falasse que queria fazer a USP. Ela falou assim que não, que queria ir pro Mackenzie. Ela queria pagar a faculdade dela. Eu fiquei, tipo, sem reação. Aí ela falou assim, que pagar a faculdade dela não é sinal de vergonha para ela. Porque ela vai trabalhar, ela vai pagar a faculdade dela, ela vai comprar as coisas dela, porque ela quer terminar a faculdade dela e falar, foi com o meu suor, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí eu já comecei, eu fiquei me assustada, mas eu não falei nada de início. Eu só fui deixando ela falar, eu fui começando a ver a maneira que ela pensava. E um dia eu parei para pensar comigo e falei, poxa, ela não tá errada de pensar assim. Por quê? A gente vem de uma realidade diferente, nada pra gente é fácil. A gente sempre batalhou para ter tudo, literalmente tudo. Desde da água que a gente bebe, porque a gente paga para ter aquela água, porque se você atrasa um dia, os caras já vêm e cortam. A barra é pesada. E desde a água que a gente bebe até a cama que a gente dorme. Tem tudo isso, tudo é pago. Então, para ela, pagar uma faculdade não é sinônimo de vergonha. Não é sinal de vergonha. Para ela pagar uma faculdade, ela é uma mulher guerreira, que sempre batalhou. E ela vai poder virar para os filhos dela, virar para os netos dela e falar, olha, eu sou uma advogada formada, desde sempre eu batalhei para ter minhas coisas e minha faculdade foi paga. Aí eu comecei a falar para ela assim, por que você não começa a estudar para prestar o Enem? Ela falou assim, não sei. Eu falei, por que você não sabe? Ela falou assim, não, porque todo mundo fala muito mal do Enem, não sei o quê, tem aquela propaganda toda bonitinha. E ela esses dias me mandou mensagem falando assim, se eu já tinha visto, né? Nossa. Que eles fizeram a propaganda pro Enem. Sem contar que aquele pessoal que está fazendo a propaganda do Enem não são alunos, né? É tudo pessoal contratado por eles. Nossa, com um roteiro ali. Toma aqui esse roteiro, você vai falar isso na frente da câmera e vai. Tá tudo bem, ninguém vai nem notar. Não, Pô, mano, aquilo é horrível, é horrível. É justamente você pegar várias pessoas e falarem, mente gostoso. Mente. Meu Deus do céu. Eu fiquei rindo quando eu olhei, eu falei, putz, aí eu falei, mano, você tá na sua razão, né? Só que a gente começa a pensar em maneiras de mudar esse lado da pessoa, esse lado de pensar. Não porque é ruim, todo mundo precisa ter uma opinião formada. Sim. Mas porque o Enem, ele foi feito para... Não tô falando que ele não foi feito para quem é de classe média, olha... O Enem foi feito também mais virado para o povo da periferia. Sim. A gente já não chega na escola aprendendo o verbo to be inteiro do inglês e no outro dia já está aprendendo a falar inglês. Não é assim, gente. Tem todo um processo ali. E eu falo um negócio para vocês. Eu tô no 9º ano e tem muita gente que tá ainda no 9º ano e não sabe falar o verbo to be do inglês. É engraçado, entendeu? É engraçado e preocupante ao mesmo tempo. Aí... continua. Não, pode falar. Já não, que eu ia falar assim, a gente vem de uma visão muito que não pega o conceito real da palavra universidade. Porque a universidade, justamente, é para ser universal, para ser de todos, como a educação. Sim. A educação tem que ser de todos, não tem que... uma pessoa não merece uma educação melhor só porque pode pagar. Todos merecem educação de qualidade. Isso é básico, é direito básico civil. Só que, por mais que a gente lute por isso e fale que a gente apoia isso, nos momentos que a gente pode fazer algo por isso, acontece de eleições, né, darem no que dão e de termos ministros como temos. E aí é uma situação muito complicada, porque... É algo que fica perpetuado, né? Essa dificuldade de alcançar uma educação de qualidade fica cada vez mais distante, porque é assim que as pessoas querem que seja.
As pessoas não querem que todos tenham educação, eles querem deixar esse patamar de pessoas que conseguiram, porque lutaram muito. E a cada propaganda que se faz, assim, tem muito post no Facebook, tipo, nossa, fulano de tal, ele usava do dinheiro que ele tinha para comer, para estudar e não sei o que lá, e ele passou. Mano, você não tem que bater palma pra isso. Você tem que sentir que ele teve que fazer tudo isso pra poder passar, enquanto outra pessoa passou assim de brincadeira, sabe? É uma questão muito difícil. E aí a gente tem aquele comentário do ministro que eu nem lembro direito o que ele falou, mas foi algo sobre o Enem não tem um papel de melhorar a desigualdade social, de acabar com a desigualdade social, e aí você pensa o que está acontecendo na cabeça das pessoas, sabe? Em que momento que parou de funcionar? É muito É, difícil isso. Muito difícil. E e aí, assim, diga. o que eu ia falar é porque o ministro da Educação, ele ainda só não saiu, ele só ainda não saiu de lá porque ele é um ministro junto com outro ministro que me fugiu o nome dele agora, mas eu vou lembrar. Esses dois ministros, eles são os que mais se parecem com o Bolsonaro. Sim. São os que mais falam coisas ali, discurso de ódio, de pessoas que não sabem o que está falando, que não tem um posicionamento ali, sabe, sobre nada, dane-se, fala palavrão mesmo e não tá nem aí. Uhum. São por isso que eles ainda estão ali. Se parecem com o Bolsonaro, eles deixam. O É Lucas da está Marinha, é até outra. falando aqui que a frase foi: o Enem não serve para corrigir a desigualdade social. É uma contradição da própria existência do Enem. E aí a gente também entra na questão que o Brasil ainda é muito atrasado na questão de cota também. Eu entrei na Ah, USP tem muitos coletivos lá, muitos coletivos muito interessantes. E eu fui numa palestra do bacana. Coletivo Negro e eles estavam falando que tem assim uma pequena quantidade de cotas e tal, que a USP atrasou pra caramba para conseguir, mas conseguiu. E aí veio outro coletivo em seguida, que era o coletivo LGBT, e uma das representantes, que é a Luna, que é uma mulher trans, disse: a USP ainda não tem a cota para pessoas trans. Que, assim, você vê que é uma vivência totalmente diferente. A pessoa teve diversos N motivos para não conseguir estudar direito, para não ter uma assistência. E aí você não dá essa cota porque cota é esmola, aquela coisa assim capitalista total que é um Sim. absurdo. Até queria que você comentasse um pouco sobre isso, a questão da cota. Por que não é esmola? Por que a cota é tão importante na nossa sociedade hoje em dia? Por que a cota é tão importante na sociedade hoje em dia? Tem uma música da Bia, a Bia Sim, Ferreira. Bia Ferreira. O Eu Rogério até. aqui vai pirar, porque ele adora. Eu sou muito fãzaça dela porque ela usa a poesia de uma maneira muito louca e ela coloca ali, ela faz jeitos, ela faz tudo de maneira que dê para você entender. E tem no começo da música ela fala: existe uma coisa que não te disseram na escola, que cota não é esmola. Eles não falam isso pra gente. Quando a gente. Eu sou de uma escola pública e eu sei o que eu tô falando. A gente nem comenta disso lá. A gente não fala disso, literalmente não fala isso. Tem diversos outros assuntos pra gente falar, mas quando a gente vira para um professor, eu não sei como funciona se os professores eles não podem dizer se a secretaria barraria ele se visse algum dos alunos comentando isso. Eu não sei. Mas, gente, é sério. Todo professor que eu cheguei na minha escola e fui perguntar sobre as cotas, ou fui perguntar como funciona para poder entrar numa faculdade, principalmente da USP, porque eu quero fazer a USP, eles falavam assim para mim: Luísa, você já terminou a sua tarefa? Ai, Você já nossa fez a sua senhora. lição? Eu olhava assim, meio sem graça, né? Toda murchinha lá pra minha cadeira. Eu, nossa, o que que eu fui fazer? Aí batia o arrependimento. Meu Deus, pra que que eu fui lá e tal? É importantíssimo, gente. Os negros falaram assim pra mim, né? Que o racismo, ele tá crescendo.
o racismo ele tá crescendo e a morte com os negros está crescendo. Gente, não está crescendo, está sendo filmado. Isso sempre existiu. Sim. Só que agora as pessoas têm celular. Por mais que o celular seja antigão, dá para você gravar, não dá para você gravar? Antes era tudo silenciado. Antes eles batiam no negro e depois falavam assim, ó, você não vai falar nada, viu? E se você falar, a gente vem e te mata. Quem vai conseguir provar que foi a gente que te matou? Entendeu? E é um negócio muito louco. Agora que tá tudo sendo filmado, tá todo mundo gravando. Tá difícil para esses racistas, tá difícil pro fascismo, tá difícil para todo mundo que age contra a população. A população de bem ali que está lutando para melhoria da escola, que está lutando ali para melhoria do povo brasileiro, do trabalhador, que está lutando ali para uma vivência melhor para todos, entendeu? Porque o Brasil fala que é para todos, mas não é para todos. E a cota, oi? Não, continua, continua. E a cota, ela sim, ela não é esmola, ela tem que continuar nas universidades, e eu acho que o povo tem que parar de ficar falando que é esmola, que não deveria existir isso, que deveria ser uma coisa igual para todos, que se fosse assim, branco também deveria ter, e blá 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 blá. Gente, para, né? Por favor. Já não é igual, né? As pessoas partem de lugares totalmente diferentes. É como se em uma corrida uma pessoa começasse atrás da linha de chegada e outra pessoa começasse quilômetros atrás dessa pessoa. É isso. Você falou algo que, nossa, eu arrepiei real, que agora está sendo filmado, essa é a única diferença e é real. Inclusive essa questão, todas essas questões que a gente anda debatendo hoje estão ganhando mais força por causa da rede social, mas aí também a gente consegue ver o quanto as pessoas ainda não entendem, porque é feito para não entender também, eu acho. Muita gente tem pouca informação sobre como é a cota, até você mesmo disse que até na rede pública não se fala sobre isso, e deveria ser falado porque é um direito. E é, é dificílimo você ter que explicar o básico para uma pessoa, tipo, meu anjo, a sua realidade é totalmente privilegiada, enquanto a realidade de outra pessoa não é. Essa pessoa precisa, para ela sair de um local igual ao seu, ela precisa subir muitos degraus. E a gente só tá fazendo isso para ela, sabe? Que era o básico. E, meu Deus do céu, essa questão eu fico muito irritada com isso, porque é constantemente uma aprovação ter que explicar o básico para as pessoas, o que é ter empatia pelas pessoas, ou, na verdade, nem ter empatia, é ser justo, é ser o certo, é fazer o certo, é dar um amparo para quem precisa e colocar todo mundo no mesmo lugar. E ainda o pessoal está comentando aqui sobre. O Rogério fez um comentário importante aqui. Não basta não ser racista. Se você branco não for antirracista, você é no mínimo conivente. Isso é verdade. E aí a gente estava falando que o branco já teve cota e que imigrante já teve cota. E acho que ninguém falava muita coisa nessa época, mas como agora as pessoas estão vendo que existem mais pessoas do que pessoas brancas no Brasil, elas se incomodam um pouco com isso e se incomodam cada vez mais com a entrada dessas pessoas nas universidades públicas. E o quanto eu vi de gente falando, tipo, eu não entrei na faculdade porque a cota não deixou. Não cota porra nenhuma que não deixou você entrar, meu filho. Você não Oxi, como entrou assim? você não entrou porque você não entrou. Ponto. É Acabou. isso. A cota, ela, tipo, a ajuda que é também é mínima. Eu não sei explicar direito em números, mas é mínimo a porcentagem de ajuda que tem, assim. A própria cota já é pouquíssima. E ainda não ser estimulada, que eu realmente não tinha essa informação, que ela não é estimulada. Nossa Senhora, Deus do céu. E aí a gente Cada também coisa, né? entra, você falou dessa questão da violência contra o negro, e agora o Renato também comentou o que está acontecendo em Minneapolis, né, por causa daquele policial que assassinou um homem negro, asfixiando o cara. E Uhum. a gente está com isso muito em pauta também, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de
caramba, só tem gente branca na universidade. E agora, o que que eu faço? Nossa, isso é sério. Eu posso começar falando sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Por favor. Então, a população se revoltou de uma maneira que eu achei bonito, viu? Eu achei bonito. Teve uma negra que falou assim: sem justiça, sem paz. Não vai ter justiça, então também não vai ter paz para vocês. E eles não estão errados. Só que aí quando você acha que o presidente deles vai ficar do lado deles, aí você vê que o que está acontecendo de verdade. Porque o Trump, ele postou no Twitter, tanto que o Twitter ocultou esse comentário dele. Sim. Porque ele, eu não sei ao certo o que ele disse, mas ele comentou de que ia dar total apoio às forças militares e que caso essa brincadeira continuasse, eles poderiam atirar. Aí você imagina o que está acontecendo lá. Brincadeira, né? Nossa O Senhora. policial foi preso, mas o pessoal não quer só isso. Porque enquanto matam e um vai preso, tem mais negros morrendo. Eles querem justiça de verdade, eles querem ser bem tratados. Aí o pessoal estava fazendo protesto lá, os negros estavam assim, eu acho que eles estavam na calçada e na frente dos negros estava uma galera e eram brancos. Então, o que que você consegue ver naquilo? O pessoal falou assim: poxa, se eu estiver na frente dos negros, os policiais não vão bater neles. E foi o que aconteceu. Os policiais não tocaram a mão neles. Aí, se aquele pessoal não estivesse lá, você já viu o que acontecia, né? E é isso, é você pensar no próximo. Tem que ser, é como o comentário do companheiro, tem que ser antirracista. Não basta ser racista, tem que ser antirracista. Você. E. Oi? Continua, pelo amor de Não, Deus, pode continua. falar. Não, Pode que falar. eu ia falar sobre as minhas 3 experiências no Enem, que eu fiz 3 vezes, né? Como treineira 2 vezes e a oficial, real oficial ano passado. E em todas elas, eu lembro que eu olhava, assim, ao meu redor e, tipo, eu falava, caralho, só tem gente branca. E isso me incomodava ao extremo, porque a gente sabe que a maior parte dos brasileiros não são brancos. Onde Uhum. tá? Onde estão os brasileiros que não os vejo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E assim, eu não fiz o Enem só no meu bairro. Nos outros 2 Enems eu fiz mais pro centro. Então, não deveria ser assim, deveria ser diferente. E é trágico, assim, essa desigualdade latente. E ainda tudo isso vira um elefante dentro da sala, né? Que a gente não fala Uhum. da cota, a gente não explica como é a cota, a gente não explica como é o racismo, a gente não explica como é a desigualdade social. E as pessoas vão levando isso com normalidade. Assim, as pessoas vão levando isso como se fosse normal. É, negro apanhar de polícia, negro ser assassinado por um policial. É normal só ser branco na universidade. E ainda a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas tá rendendo, então é o que importa. Mas ainda da questão do Enem, que a gente não respondeu a pergunta do Rogério lá em cima, do que a gente está achando da estrutura. Eu vou dar minha opinião e eu já passo a palavra para você. O Enem Sim. nunca teve uma estrutura para acolher aluno, né? Para falar, vem aluno, a gente quer você, estudante. Nunca foi assim, nenhum vestibular é assim. E a política de vestibular para mim é nojenta e tem que acabar. Ponto. É, E aí, todas as vezes que eu fiz o Enem, eu ficava, mano, isso daqui tá muito estranho, porque são as questões extremamente cansativas, é uma prova mais de resistência do que de inteligência mesmo, em certa parte. E são coisas que ninguém fala. São coisas que ninguém fala. Tanto no Enem como na FUVEST. Eu lembro que na minha segunda fase da FUVEST caiu. Como é que era? Oceanografia do Cabo Frio. Eu nem sabia o que falar que era oceanografia direito, imagina do Cabo Frio. E, tipo, eu vim de uma escola que, pô, tem uma educação legal, assim, eu tava preparada para fazer uma prova. E isso era totalmente exclusivo, sabe? E agora o Enem vai Uhum. ter a parte online, né? Que, assim,
não sei muito sobre a eficiência disso, gostaria até que você comentasse mais. E aí eu finalizo minha fala sobre a estrutura do Enem falando que é o básico, é o real, é o que acontece. É um teste que é exclusivo para pessoas que têm um conhecimento. E não é para todo mundo, não é para toda a rede de ensino. E Uhum. acho que isso causa mais dor de cabeça nas pessoas do que ajuda, do que elas procuram mesmo. Mas passo a fala toda para você. Olha, o Enem desse ano não dá, sem chance. Porque as pessoas não vão ter um preparo mental, um preparo legal ali de estudar, estar na sala ali, conversar com outro e pai, conversa vai, conversa vem, gera um assunto da hora, eles conseguem guardar na cabeça, não tem. Sem contar que, como eu tinha dito, tem família que não tem computador e tem celular que não aguenta os programas e tudo mais. Só que aí você fala assim pra mim, poxa, Luísa, tá, mas, mas eles conseguem ver as coisas no celular ali e estudar no celular. Olha, estudar no celular já é complicado, porque. É o meu irmão, gente. Vai lá, Tá vai. tudo certo. Meu irmão interrompeu a live. Gente, voltando. Essas pessoas elas usam o celular no trabalho para se comunicar com a mãe. Mãe, eu tô aqui, tá tudo bem? Fica tranquila. Aí chegar em casa, eles têm que geralmente não, isso vicia a bateria do celular. Aí tem que colocar o celular na tomada correndo para poder se preparar ali porque vai prestar o Enem. Pô, gente, vamos ser realistas, né? Porque ficar, como fala, gente? Porque ficar criando uma bola de neve se dá para você simplesmente afastar. Mano, adia. As pessoas, elas podem sim, elas vão estar criando um preparo ali, elas vão estar se preparando mais para talvez, se de repente eles quiserem fazer o Enem mais lá na frente, que faça, porque as pessoas já vão ter tido um tempo, elas vão ter conseguido. E nem sempre é assim. Vão ter pessoas que também não vão ter conseguido. E aí, como a gente faz? Entende? Uhum. Não dá. E. Oi? Eu falar alguma coisa? Continue. Não, continua. E assim, para quem é da periferia, que geralmente estuda e trabalha e ia prestar o Enem, graças a Deus que agiu tudo, que Uhum. ia prestar o Enem, que ela pensa? Olha, ela levanta a mão pro céu e dá graças a Deus, porque tem o problema do trabalho, que ela fica toda preocupada, meu Deus do céu, e se eu tiver pegado corona, eu vou levar corona para minha casa, para minha mãe, pros meus irmãos? Aí ela chega do trabalho com essa preocupação. Aí ela esquece simplesmente disso. Aí ela abre o caderno dela ali, abre o celular dela, ela ainda tem que fazer trabalho da escola. Imagina como ia ficar a cabeça dessa pessoa. Porque vamos ser sinceros, estudo online, gente, não dá certo. Aí Obrigada. quando É isto. não dá certo. Porque quando voltar às aulas, os professores, eles não vão ter soluções, eles não vão ter, como fala, eles não vão ter resultados positivos. Eles vão ter que arrumar soluções para ajudar o aluno que teve um problema mental, para ajudar o aluno que teve dificuldade. Aí o professor vai perguntar, e as atividades online? O aluno vai se sentir incompetente, o aluno vai ficar super chateado com aquilo, o aluno vai ficar para baixo. Então o professor vai ter que cuidar. O professor vai ser a segunda mãe ou o segundo pai da criança. Isso é difícil, entende? Sim. Então, Ainda o Rogério comentou aqui uma coisa que, para quem não sabe, para quem está chegando agora no Teoria, inclusive siga a nossa página, fazendo aquele merchan básico. siga a nossa página. Essa página é formada por professores que trabalham em uma rede de educação e eu fui aluna de todos eles, quase de todos eles, mas enfim. Eita. E, pois é, a cobrança. E uma coisa que eles sempre me ensinaram é que a gente trata muito o vestibular, quem passa no vestibular como regra e quem não passa como exceção. E não é isso, na verdade é o contrário. Quem não passa é a regra, porque
não tem vaga, assim, nos dias de hoje, eles fazem com que não tenha vaga para todo mundo, não tenha oportunidade para todo mundo. E aí quem passou é porque estudou muito e mereceu aquilo. E quem não passou, shame on you. E não é assim, sabe? Oh, meu Deus. Não é nada disso. É, assim, teve amigos meus que não passaram para a segunda fase por 1 ponto de nota de corte. Assim, aí você pensa, ele deixou de fazer algo, ele deixou de estudar. Ele estudou muito mais que eu. Minha nota de corte era baixíssima, assim. Era 27 minha corta de nota, tá ótimo. Minha nota de corte. Mas tem notas de corte que, assim, são 70 de um teste de 80, 90 questões. Isso é absurdo. Nossa. Eles cobram que o aluno já seja especialista no curso que ele quer entrar. E, meu Deus do céu, não é assim. Inclusive o próprio Enem, né? Tem aquela coisa do, se tá chutando, vai contar nota. E aí todo o esquema do Enem me dá uma dor de cabeça, porque não é real, não é uma correção real. Não é. Os temas da redação, algumas vezes eles acertam, outras vezes não muito, né? E é extremamente complicado. E agora eu tô vendo mais comentários aqui do Juventude MTST, que é o grupo do qual você faz parte, que estudante tem saúde mental para estudar em quarentena. Isso é real. Assim, eu vou dar meu depoimento e depois eu passo a palavra para você. Eu sofro de ansiedade, assim, eu tenho que tomar remédio, senão eu não fico bem. E eu estou tendo constantes crises, assim, eu que tenho acesso, tenho internet, ok, tenho tudo em posição para eu poder usar. E eu, hoje, de madrugada, tive um surto péssimo, assim, 2 horas da manhã, chorando, porque eu não conseguia dormir, porque minha cabeça não conseguia descansar. E, assim, de coisa que eu tenho que fazer, de coisa que eu tenho que entregar, de coisa que eu tenho que estudar. E eu não tenho que trabalhar. E, assim, não ter que trabalhar, não ter que sair de casa hoje é um privilégio, né? E as pessoas ainda, né, jogam esse privilégio no lixo e acabam disseminando mais corona, né, no caso. Mas eu não trabalho, então já não tenho essa preocupação, mas não é porque eu não trabalho que eu não tenho outras preocupações, e aí vai toda essa questão, e eu fico imaginando pessoas que trabalham, que não conseguem ter todo o acesso e querem muito passar, e precisam passar, às vezes precisam estudar, precisam bancar a família. Nossa, que sociedade, assim, dicotômica, sabe? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da saúde mental, esse preparo para o Enem, né, que não tem. Olha, saúde mental é uma coisa bem séria também e bem delicada da gente estar falando, porque tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, e ansiedade e depressão não escolhe a pessoa, viu? Ela simplesmente vem e quando você vê, você não sabe explicar. Então, é delicado mesmo, é complicado. As pessoas, elas procuram ajuda, elas procuram terapeuta, mas nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo consegue pagar. Aí as escolas públicas, elas tentam ali fazer aquele sistema para... Tem escolas que... A minha, por exemplo, teve esse programa era quarta e sexta. Você ia, falava com a terapeuta e depois ia embora. Só que assim, tinha muitos alunos que precisavam. Muitos alunos mesmo. Era 3 turnos, manhã, tarde e noite. Eu fazia voluntário na parte da manhã. E estudava à tarde. E então, eu via, sabe? Eu via, sabe, todo aquele movimento ali. E aquelas pessoas, tinha gente que chorava quando ela não ia. Ficava muito mal, aí a gente tinha que tá dando apoio para a pessoa. Essas pessoas que sofrem disso, elas precisam de uma atenção maior, porque a educação, ela tem que ter afeto. Como foi comentado aqui com a juventude que eu vi aqui. Ela tem que ter afeto. E se as pessoas, elas não têm uma ligação, como eu vou tocar sempre nessa tecla, do que um ser humano depende do outro.
ele realmente depende do outro para viver, para aprender coisas novas. Então, quando eu tô aprendendo ali, ou eu tô no meu terapeuta, tem outra pessoa ali, aquelas rodinhas que tem todo mundo fala um pouco, e no final a terapeuta ela dá um conselho para todo mundo, pegando um pouquinho de todo mundo ali. Meu, aquilo ali é ótimo. Eu acho que assim, todas as escolas tinham que ter. Faculdade, eu acho que tinha que ter, não sei, eu não sei como funciona a faculdade, mas eu acho que faculdade tinha que ter. Eu acho que até mesmo o Enem tinha que ter. Não sei se tem. Tem? No Enem? Não tem, né? Não. Não tem no Enem, né? Deveria ter, porque Difícil isso é ter muito algo bom no e Enem ajuda hoje em muita dia. gente. Tá vendo como é, gente? Aí, quando a gente fala que a gente tem que ir pra cima, tem que lutar por um país melhor, o povo fala, ai, Luísa, mas por que você tá pensando isso? Isso é coisa de adolescente, revoltado. Gente, não é assim, meu Deus. Não é assim, tem que ir pra cima mesmo, tem que lutar. Tem pessoas que precisam, tem pessoas que necessitam e tem pessoas que querem ajudar. Eu faço parte dessas três pessoas. Então tem que ir pra cima, cair matando mesmo. Luísa, você é incrível. Eu só queria dizer isso antes de eu ir para a próxima questão aqui. A Rita Souza está pedindo para você comentar como é a realidade de não ter um preparo nas quebradas para se preparar para o Enem, para os estudos, sem e não ter alimento na mesa, e de como o movimento vem fazendo uma ação com o Fundo Solidário. Com o movimento de fazer uma ação solidária. Eu já tinha falado dessas outras partes, né? Mas eu acho que ela não ouviu. Mas eu posso voltar. Assim, o movimento, ele está ajudando muitas famílias. A juventude, eu acompanhei esse processo todo, estou acompanhando esse processo todo. A juventude foi entregar uma cesta para... É 29 o nome do local. Gente, desculpa. Tá tranquilo. Gente, desculpa eu interromper a live aqui por 2 minutos, mas ter criança em casa é difícil, é complicado, viu? Olha, manter as crianças quietas é difícil. Então, Nossa, amo criança. Gente, Aí, 2 minutos depois, cuida de uma pra você ver como é que é. tá vendo? É difícil, é complicado. Mas voltando aqui. O movimento, ele tá ajudando muitas pessoas. Tem comunidades muito carentes. Comunidades que precisam... Tem comunidades que precisam muito. Gente, perdoa, sério, eu não esperava por isso. Lu, tá tudo bem, sério. Tem comunidades que precisam muito, essas famílias necessitam muito. E agora que parou tudo, elas estão sem trabalhar, tem muita gente que não deveria mais, foi mandada embora. Tem alunos que não estão estudando, porque a maioria dos alunos só ia para escola para comer. Então, é complicado. Aí, o movimento, ele leva uma cesta básica com o kit higiênico ali. Aí nesse kit tem cândida, tem algumas coisas. E quando você entrega isso para as pessoas que estão recebendo, você vê o amor que elas recebem aquilo. Teve muita gente que chorou. Tem muitos relatos, tipo, incríveis, de pessoas que choraram, de pessoas que só queriam um abraço. Nesse tempo de pandemia, você imagina aquela mãe super apegada à filha, que a filha ia basicamente todo santo dia na casa dela depois do trabalho, ou depois de ter terminado as coisas dela, e agora ela tá vendo a filha, não tá vendo mais a filha. Aí você imagina, aí bate o movimento na casa dessa senhora, desse senhor, e fala, ô minha moça, vem entregar aqui, vem ajudar a senhora falou que tá precisando, toma aqui pra ajudar você, e o olho dessa mulher enche de lágrimas. Você se segura pra não chorar, mas é difícil não chorar, gente. Olha um negócio pra vocês, é difícil não chorar. A realidade é muito dura. Algumas pessoas vendam os olhos para isso, mas se eu tivesse, gente, a oportunidade de falar para o mundo inteiro, saiam da sua cama ali, saiam da sua bola de conforto, saia, gente, do seu mundinho de fantasia, olha para a realidade, vê a situação real brasileira, vê quem é que sustenta esse país, gente, vê como está a situação dessas pessoas. Olha para eles, vê o que realmente está acontecendo. Se eu pudesse falar isso para todo mundo, eu falaria. Porque quem que mantém o Brasil de pé? São as pessoas da periferia.
aquele moço que trabalha num açougue de segunda a domingo, nos feriados, das 6 da manhã até as 8h30 da noite. É complicadíssimo, entendeu? Aí sou mandado do nada embora do trabalho. Imagina como eles devem ficar. E Não sei se eu Lu, respondi a pergunta. respondeu. Para mim, pelo menos, está respondido. Você comentou que você deseja fazer USP. Sim. O que você quer fazer? Que curso que você deseja fazer? Gente, eu tô pensando muito em fazer advocacia. Eu Eita! apoio, eu apoio, sério. Tudo que você necessitar, eu te dou, eu te ajudo. Eu não quero nem saber, você vai entrar nessa faculdade. Na Ai, faculdade que meu você Deus. quiser também, porque tem muito essa questão de só USP presta, não é verdade. Uhum. Tem muita faculdade que presta, real. E o pessoal tá bem emocionado com o que você disse, Lu. Eu também tô. Porque assim, nossa, a gente tem 5 minutos. Porque você, como a gente falou, e até você disse que deveria ser mais usual, você tem 15 anos e você deu uma aula aqui pra gente, porque uma vivência é muito mais do que você pegar num livro e ler sobre a pessoa, né? Você tá aqui pra comentar, é muito melhor. E eu já vou encaminhando para o final. Se você quiser dar uma mensagem final para o pessoal aí sobre o Enem ou sobre qualquer outra coisa, a fala é sua. Eu só queria falar, gente, sobre como funciona as plataformas do ensino à distância, o EAD. Essas plataformas, elas do governo, elas recebem 236. Deixa eu só conferir aqui, gente. Para mim não. 236 bilhões de reais. Aí o empresário ele vê isso e fala: poxa, eu quero ter uma parte nesses 236 bilhões de reais. Eu quero ter uma parte nessa grana aí. Porque a elite brasileira, ela acha que o governo não é feito para a população que necessita, no caso, a periferia e tal. Ele acha que o governo é feito para nutrir as necessidades da empresa dele. É para isso que eles acham que existe o governo. Mas isso não é a realidade. Aí eles pegam esse dinheiro, faz um programinha ali, michuruco, para falar a verdade, como o CMSP, e ó, com a outra parte do dinheiro? Suga. Ninguém viu, ninguém vê, pegou, já era. E é isso. Depois também que a Dilma tomou o golpe lá, né? Vem desde lá essa questão aí do EAD, porque Sim. foi aprovado lá, junto com ela, 30, junto com ela e com o Temer, 36 ministros foram derrubados junto, então aprovar qualquer outro tipo de projeto estava fácil. Então eles foram aprovando, 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 aí chegou esse negócio de pandemia aqui, aí aquela famosa frase lá, né? A fome com a vontade de comer. Aí foram pra cima mesmo e estão nem aí. E assim, gente, é muita falta de criatividade mesmo do Ministério da Educação, Sim. porque os professores, eles querem dar uma opinião, aí eles não podem dar uma opinião, eles não têm direito à liberdade de expressão, eles têm que ficar quieto, aí cai em cima matando, perguntando, e aí, já entregou o negócio para os alunos? Não, eu pensei numa coisa diferente, não, vai ser aquilo que eu mandei você entregar, você vai entregar aquilo e os alunos vão te entregar aquilo. Aí o professor fica, meu Deus, e agora? Tem aluno que não vai entender, eu não vou conseguir explicar, O porque professor são tá tendo que várias ser turmas. tudo. O professor tem que ser Tá tudo, tendo que né? ser tudo. O pai, o professor, o responsável, o cara que fornece, o TI. Mas, enfim, Lu, desculpa te cortar, é que a gente tem um Não, minuto de boa. restante e eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Teoria Central. De verdade, assim, a sua contribuição foi. Eu nem tenho palavras para explicar, de verdade. E como a gente não pertence a nenhuma instituição, a gente não tem que. A gente não deve nada a ninguém. Eu já falo aqui em nome do Teoria Central. Toda a nossa força para o movimento da juventude do MTST, toda a nossa força para o MTST em si. E fora Bolsonaro, aquela coisa de sempre, Fora né? Assim, não Bolsonaro, fora o preciso. entrado. Exato. Não preciso ficar passando pano para ninguém aqui, não.
A gente tem 20 segundos, mas eu já vou encerrando aqui. Muito, muito, muito obrigada por ter Muito falado obrigado aqui com a gente. Vão lá, gente, se vocês quiserem saber mais.